Olá, pessoal. Obrigado por estarem aqui mais uma vez no Magno Talks. Hoje nós temos Magno Reflexões. E dentro das reflexões do dia, nós hoje vamos falar sobre as relações humanas, né? As relações de marido e mulher, de pais e filhos, de sócios, enfim, de parcerias. Como funciona isso dentro de uma visão matemática e dentro de uma visão numerológica. É muito importante ter essa compreensão para que as coisas funcionem, para que as coisas acompanhem bem. Por quê? Existem energias que elas são simpáticas entre si. Existem energias que elas são, sabe, pessoas que olham na mesma direção, vamos assim dizer. Existem energias que são antagônicas. Cada pessoa tem uma natureza energética, uma personalidade totalmente diferente do outro, né? E dentro desse antagonismo, muitas vezes essas energias podem ser complementares. Então, isso também pode ser uma tônica diferente, importante. E existem energias que são totalmente antipáticas entre si. É aquela coisa que diz assim: meu santo não bateu com aquela pessoa. Isso também pode acontecer. O nome disso dessa sincronicidade, nós temos um nome para esse tipo de relações que nós analisamos, e esse nome ele é dado justamente dentro da numerologia como sincronicidade, análise de sincronicidade. Vamos explicar melhor. Eu tenho um campo de energia, uma natureza, né? Eu tenho uma essência espiritual, eu tenho um caráter e eu tenho um caminho de vida a seguir, né? Que são os 3 pontos que o mapa basicamente mostra. Essa minha natureza humana, quando eu estou interagindo com outra pessoa, aquela outra pessoa ela tem outra formação, ela tem outra ótica diante da vida, porque os números eles são como lentes. A gente enxerga as coisas segundo a nossa interpretação. Eu costumo dizer o seguinte: se você colocar numa sala 20 pessoas e no meio da sala de repente jogar uma cobra lá no meio, vai ter gente se jogando pela janela, vai ter gente subindo nas cadeiras, vai ter gente desmaiando. E vai ter gente que vai pegar uma vassoura ou um pau, vai matar a cobra, e outros que não querem matar a cobra vão pegá-la e vão tirá-la dali com muita coragem e nada vai acontecer com o bichinho. Então, assim, tudo isso está ligado a quê? Está ligado à ótica de que cada um reaciona diante de uma mesma situação. E isso está no dia a dia, na roupa que a gente usa, nas escolhas que a gente faz, nas amizades que a gente tem. Então, essa característica numerológica, ela pesa, porque você pega um casal, por exemplo, onde o marido e a mulher se conhecem e cada um tem uma ótica diferente diante da vida. No começo, todo mundo só vende personagem, né? A gente, quando se atrai por alguém, a gente olha para alguém, a gente bate aquele papo inicial, todo mundo está vendendo o seu melhor. Mas no dia a dia, essas máscaras elas vão caindo. No dia a dia, você vai descobrindo particularidades, ou que você gosta muito e acha incrível, fala, poxa, essa pessoa é melhor do que eu imaginava, ou algumas coisas que começam a criar um certo incômodo da tua parte. E isso está justamente ligado a essas diferentes lentes de percepção que cada um tem. Porém, quando você faz o mapa e analisa essas duas pessoas, e você apresenta essas pessoas a essas outras pessoas, nós temos como consequência disso algo extremamente positivo: a aceitação de que aquela pessoa enxerga por aquela ótica e ela é daquele jeito. Ela não é uma pessoa ruim, ela simplesmente tem uma percepção diferente, uma opinião diferente da sua. E se você gosta daquela pessoa, você tolera, vai aceitar, não vai querer mudar aquilo naquela pessoa. Porque uma das coisas muito problemáticas nas relações humanas é um querer mudar o outro. A gente melhora, mas a gente não muda. A gente aumenta a nossa compreensão e nossa tolerância, mas a gente não muda. Então, certos hábitos e formas de ser, a gente só muda quando nós queremos mudar. Nós nos motivamos e corremos atrás dessa verdadeira mudança. E não por insistência do outro, né? Aquela pessoa que diz, odeio cigarro e namora um fumante.
para poder implicar com aquele fumante todos os dias que ele está fumando, que está enchendo o saco, tudo. Pô. Então não namora uma pessoa fumante, sabe? Já busca uma pessoa que não fume, se o cigarro é tão incômodo na sua vida, se o bafo, se o hálito do fumante é algo que te dá essa repugnância. Agora, se aquela pessoa que fuma, ela está afim de ficar com você e ela sabe que você odeia cigarro, ela pode voluntariamente fazer um sacrifício de largar o cigarro dela, por entender de que o amor por você é uma coisa mais importante, mais satisfatória, melhor do que a companhia do cigarro. Isso também a gente pode usar as drogas como exemplo. Mas não caiam nessa coisa de querer entrar na vida de alguém só para querer mudar a vida daquela pessoa. Não. As pessoas podem ceder alguns pontos ao longo da vida, mas ninguém perde a sua natureza e sua verdadeira identidade. Então, quando nós olhamos no campo da sincronicidade, né, que nós olhamos esses campos de energia, essas diferentes personalidades, nós também vamos observando que tem coisas que, pessoas e relações que tem tudo para darem muito certo. Eu, por muitas vezes, atendo pessoas que, por exemplo, pelo lado emocional, Magno, comecei uma relação com essa pessoa assim assado, o que, que você acha? Eu já falo claro, olha, nesse ponto, vocês vão se dar bem, nesses pontos a visão é diferente, né? Porém, eu não posso determinar que pessoas que, mesmo que combinam muito, vão se amar, né? Elas podem se respeitar, elas podem sentir uma identidade uma pelas outras, mas o amor é um outro sentimento. O amor está ligado à química, está ligado à ancestralidade, está ligado a uma série de outros fatores, né? Às vezes as pessoas têm uma química muito forte e têm uma relação abusiva, tremenda, pesada no dia a dia. Querem resolver as coisas na cama. Tem gente que gosta disso. Eu não suportaria viver dessa forma, por exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta de dormir tranquilo. E essa coisa de dormir com alguém que eu briguei e achar que porque eu estou bravo, se eu tiver um lindo sexo, a coisa vai ficar tudo tranquila de novo, eu já passei dessa fase da minha vida. É uma fase muito infantil, muito adolescente na vida de uma pessoa, né? Então nós temos que entender que você precisa do autorrespeito, que as pessoas também te respeitem, e você respeitando a elas, obviamente. E os tempos energéticos, eles determinam muito isso, muito essa ótica. Mas pessoas diferentes podem sim se acoplar muito bem, desde que cada uma aceite a outra como ela é. Agora, existem pessoas que são muito dominadoras, pessoas que querem pessoas igual a elas, que dominam e tudo. Não vai dar certo. Tem um ditado que diz que dois bicudos não se beijam. E essa é a verdade. Então, também entenda que no campo das relações, né, nós temos que buscar pessoas que tenham afinidades em certas áreas com a gente, mas que aceite também a nossa originalidade em outras áreas e nós aceitemos as delas. Nesse século XXI, as mulheres estão muito empoderadas, elas estão ganhando muito dinheiro, estão trabalhando, estão estudando, estão colocando força na sua vida profissional e no seu crescimento. Hoje em dia, cada dia que passa, está mais comum mulheres ganharem em muitas áreas mais que homens. E se os homens não tiverem uma compreensão disso, ficar nesse machismo, não, vou ficar com aquela mulher que ela ganha mais dinheiro que eu, qual é o problema? Se dentro de toda a ancestralidade que nós temos, os homens bancaram mulheres e famílias e filhos, tudo, a humanidade está dando essa guinada, está dando essa mudança, qual é o problema? Qual é o problema de uma mulher pagar uma conta? Qual é o problema de um casal, se a mulher ganhar mais, assumir mais compromissos financeiros no pagamento do que o homem? Isso vai diminuir o homem dentro da relação, ele vai ser menos homem por causa disso. Agora, eu acho que o homem tem que aprender a compensar de outras formas. Porque às vezes o homem ganha dinheiro e ele acha que pagando as contas tudo, ele já está cumprindo o papel dele. Isso também é uma tremenda de uma ignorância. E se ele acha que é assim que tem que ser, então ele tem que arrumar uma mulher realmente submissa, que não trabalhe, que viva do dinheiro dele e tudo, e que ele exerça lá o reinado dele da forma que ele quer. Agora, isso é bom? Isso vai ser bom para ele, mas vai ser péssimo para ela. Porque com o tempo, ela vai perdendo a identidade, os potenciais que ela poderia ter para poder alcançar a sua vida, o seu crescimento, as suas realizações.
Então, é muito importante. Às vezes, os sócios, por exemplo, eles não se dão bem energeticamente falando. E às vezes são dois grandes profissionais de área, tudo, e quando se unem num determinado projeto, nesse projeto pode ser que as coisas não deem certo. Que comece a haver guerras, competitividade, situações que acabam fragilizando a parceria, o negócio, a sociedade. Então é muito importante no campo das relações a gente entender de que temos que analisar as pessoas para ver se elas combinam entre si naquele objetivo em comum. Qual é o objetivo comum? Montar uma empresa? Casar? Construir uma família? São objetivos comuns, que os dois vai ter que ter no mínimo duas pessoas numa situação dessa. Numa sociedade pode ter várias. Mas aí qual é o papel que cada um vai exercer dentro da relação? Entendeu? O que você está disposto a ceder por essa relação? Então, toda esse, vamos dizer, esse enamoramento energético, ele tem que existir antes. Os antigos, eles tinham um ditado muito importante, né, que a gente sabe que funciona, que dizia que para você conhecer alguém, você tinha que comer 1 quilo de sal com essa pessoa. Gente, comer 1 quilo de sal com alguém, você faz ideia de quantas refeições você vai ter que ter com essa pessoa? Quantas vezes você vai ter que sentar, tomar café da manhã, almoço, janta, e no sentido mesmo da conversa, né? Porque hoje, infelizmente, às vezes as pessoas estão sentadas e comendo uma diante da outra e cada um está no seu celular. Ou seja, elas estão sozinhas energeticamente porque elas estão presas mais na atenção do seu aparelho celular, nas notícias, nas redes sociais, né, nos sites de bolsa de valores e por aí vai. Mas os antigos, como não havia essa distração, dentro de uma mesa, dentro de uma refeição, as pessoas conversavam. Então, comer 1 quilo de sal com alguém significa N situações de encontros, em situações diferentes, é no restaurante, é em casa, é na festa, é na viagem, é no passeio. Né? A comida ela está inserida no dia a dia de todo mundo come todo dia. Né? E ninguém come só doce, a gente come doce e salgado. Então, quando você vê esse ditado que diz do quilo de sal, isso serve para todo tipo de relação. Antigamente, e não tão antigamente assim, as pessoas levavam um longo tempo se conhecendo, namorando. E eu sinto que as pessoas hoje, elas perderam até essa oportunidade, a oportunidade de que existe um liberalismo maior. Hoje em dia você não precisa casar com uma pessoa para ficar com ela. Então, de repente, você tem uma relação, você tem uma independência financeira, a outra parte também tem, resolvem morar juntos para ver se dá certo. O conselho que eu dou, não vão um para o apartamento do outro, não. Aluga um apartamento entre os dois e já vão viver a experiência de dividir conta, de dia a dia, de ver como é que se comporta. É muito fácil um pegar uma mochila e morar na casa do outro, invadir o espaço do outro e depois ainda querer dar ordem naquele espaço. Então vamos entrar num pé de igualdade. Relacionamentos para dar certo, ou para ter chance de dar certo, tem que ser feito de uma forma racional. Não é só, o amor, o tesão, eu te amo, eu te quero, vou morar numa casinha de sapê. Isso não funciona, isso é bonito na música, na poesia, mas isso na prática não é uma coisa legal. Você, quando se casa, você, quando se une, você, quando se relaciona, você está fazendo uma aposta para melhorar a sua vida e não para piorar. E não para piorar. Por isso que você tem que fazer isso como uma escolha muito séria na sua vida. Tem gente que, infelizmente, tem 2, 3 boas noites de sexo, de cama, e já estão querendo juntar a escova de dente e morar junto. Tudo bem, é um risco. Mas não saiam indo no cartório fazendo um casamento. Façam um contrato ali, né, para que amanhã não tenha nenhum problema de um não querer se separar e o outro não querer sair da casa. Então, hajam com seriedade, com maturidade diante dos objetivos que você procura e daquilo que você quer. Numa empresa, às vezes essas regras são mais claras. Né? Numa empresa, se eu tenho que ser sócio de você,
Eu tenho que ver com o que eu vou aportar de dinheiro, de experiência, de capacidade técnica. A gente tem todo um pré-requisito. Por que que na vida pessoal não vai ter os pré-requisitos também? Qual é o critério? Ah, porque eu amo. Tá, e o que é amor para você? O que você entende como amor? Qual é o conceito de amor que você carrega na sua vida? E na hora que vier os problemas, que sempre virão, os desafios que sempre virão, esse amor vai ter sustentação para vencer tudo isso? É um amor companheirismo? É um amor que compreende até as falhas do outro? Porque todo mundo, num dado momento, escorrega de alguma forma? Ou vai ser aquele amor que você não pode nunca errar? Que você não pode nunca se permitir dar um passo em falso? Não funciona. Não é uma coisa tão programável desse jeito, né? Então a gente às vezes busca as pessoas nos lugares errados. Eu sempre digo, se você não bebe, você não fuma. Você é uma pessoa que tem hábitos saudáveis, você pratica esporte, você cuida do seu corpo, você estuda. Desculpa, você não vai encontrar essas pessoas nos botecos da vida. Seriamente falando. Você pode encontrar, mas é quase que achar uma agulha no palheiro. Então, às vezes, você vai encontrar uma pessoa legal dentro da universidade, vai encontrar alguém legal dentro da sua igreja, naquele lugar que você comunga a sua fé, dentro do clube que você faz atividade física. Então, você vai buscar, em realidade, pessoas que podem te acompanhar nesse movimento de vida. E não simplesmente entrar numa rede social e estar aí caçando gente. Eu noto isso e conheço muita gente que só fica pulando de galho em galho, não fica com ninguém. Então é muita liberalidade, muita liberdade e muita ansiedade de querer que as coisas aconteçam tudo muito rápido. Então não é assim que a coisa funciona, ok? Então entendam de que nós somos seres energéticos e a sincronicidade nos relacionamentos, ela é muito importante. E é importante analisar a compatibilidade da natureza humana de cada participante dessa parceria, dessa sociedade, desse casamento. Ok? As uniões, elas têm tudo para dar certo quando um conhece bem o outro, nas virtudes e nos possíveis defeitos que cada um pode ter. Tem defeitos que não me incomodam no meu companheiro, de jeito nenhum. Mas a gente passou por toda uma triagem. Como eu sei que tenho defeitos, que não é uma coisa que para ele pode incomodar. Às vezes a gente se incomoda, mas não é um fato destrutivo. A gente não faz disso um ambiente de guerra. Então você precisa também entender de que a vida ela é isso. Se quiser ter uma qualidade de relação positiva. Filhos e pais. Às vezes os filhos eles não veem a vida pela ótica dos pais. E não adianta querer descer garganta abaixo essa possibilidade. Eu já falei para vocês de numerologia de bebês, numerologia de crianças. Então, quando você faz uma numerologia no ventre da mãe, antes da criança nascer, antes de ter um nome registrado, você tem condições de encontrar e trazer uma pessoa mais empática e energeticamente para aquele ambiente que ele está nascendo. Então, um filho que nasce com energias simpáticas à energia do pai e da mãe, que vai aceitar aquela criação, que vai aceitar aquelas orientações, e não que você busque um nome perfeito, que isso não existe para ninguém. Tá bom? Então, põe a cabeça para funcionar, vamos trabalhar bastante essa questão dos relacionamentos, para que você amanhã entenda que se com todos esses critérios as coisas não deram certo, pelo menos você tem a chance de terminar um relacionamento em paz. Eu acho isso uma grande sacada, porque a gente pode começar um relacionamento, ter uma vida boa, e pode ser que esse relacionamento, em algum momento, as pessoas olhem para caminhos diferentes de vida. Mas nada diz que tenha que levar a essas guerras tão grandes que existem na hora que se separam. E as separações que são muito pautadas em sofrimento é porque nunca, nunca as pessoas verdadeiramente se conheceram dentro da relação. Elas ficaram usando máscaras. E tem gente que carrega máscaras por muito tempo. Ok? Então, muito obrigado por mais esse Magno Reflexões
esteja aqui com a gente na próxima semana. E eu aguardo sempre seus bons comentários, a sua análise, as suas perguntas também, para que a gente possa evoluir e trazer sempre assuntos novos aqui para o nosso programa. Um beijo no coração, curta, compartilhe e, se você puder, copie nosso link e coloque nas suas redes sociais. É um favor de nos ajudar para que a gente possa ajudar você também. Tá bom? Entre nessa campanha. Um abraço a todos.